Muito bem, então nós chegamos capítulo 15. Capítulo 15 e capítulo 16, nós temos uma nova figura que aparece aí. Então nós tivemos os candeeiros, nós tivemos os selos, nós tivemos as trombetas, e agora nós temos nós tivemos lá as cartas, as igrejas, as cartas, né, perdão. E agora nós temos aqui as taças ou os cálices da ira de Deus. Esta figura vai aparecer aqui. Então, qual que é a relação, ou a conexão entre a imagem última, que foram as trombetas, com estes cálices, ou essas taças da ira de Deus? Então a relação é simples. Que relação é essa? As trombetas advertiram a respeito da ira de Deus. As taças vão consumar a ira de Deus. Ou seja, as trombetas foram uma amostra grátis do que Deus pretende fazer com os homens que não se arrependerem. As taças são a consumação dessa ira. É tudo. Se a gente fosse separar em porcentagem, as trombetas são 1%, ou 10%, se formos considerar alguma coisa assim, ou, na medida de João, 1/3. O cálice é 100% daquilo que Deus pretende fazer com o povo. Através de toda a história, esses avisos vêm acontecendo repetidas vezes. Mas agora, aqui em Apocalipse 15, haverá um tempo, um pouquinho antes da vinda do Senhor Jesus, em que o Senhor vai derramar completamente a sua ira. E a consumação daquilo que é dito aqui nos cálices será no último dia. Então, uma coisa que a gente tem que sempre lembrar, Apocalipse está sempre tratando de passado, presente e futuro, com cenas diferentes. Então, uma vez é o alerta, outra vez é a carta, outra vez é a trombeta, né, que é o alerta, outra vez é o cálice. Mas essas cenas, elas são cenas de um mesmo período da história. Lembra das duas cruzes lá? Cruz vermelha e a cruz azul? A vinda do Senhor Jesus e a segunda vinda. Você lembra daquelas duas cruzes? As cartas são dadas nesse período. As trombetas são dadas nesse período. Os cálices são dados nesse período. Só com uma diferença. Os cálices, como eles são uma consumação, a última manifestação do cálice da ira de Deus se dá exatamente no último dia, com a morte de todos. Algumas outras relações, tanto as trombetas como as taças referem-se ao mesmo período. As trombetas anunciam, as taças consumam esta obra. Tanto as trombetas como as taças terminam com uma cena no juízo final. Tanto esta última sessão, que é do capítulo 15, quanto a quinta, do capítulo 16, que nós vamos ver, elas estão fazendo referência ao que vai acontecer no último dia e no juízo final. Então, a parte final dessas taças, que nós vamos ver uma por uma no capítulo 16, são sempre com a mesma cena, a cena do último dia. Esse dia que eu falei para vocês é um dia longo, que não é regido pelos astros e não tem uma limitação de 24 horas. Então vamos lá para os versículos aí, da maneira como eles estão distribuídos. Versículo 1, vi a visão de João. Ele viu no céu outro grande sinal, que ele deixou agora a imagem das trombetas, e agora ele vê 7 anjos, tendo os 7 últimos flagelos, ou estas taças, né? Com esses flagelos, estas punições de Deus para a terra. Pois com estes se consumou a cólera de Deus. Então ele já deixa óbvio aqui. A visão que eu vou mostrar para vocês é a visão última, onde Deus termina de lançar tudo aquilo que ele planejou para se vingar da humanidade ímpia. Ok? Versículo 1, o que é? É uma introdução do que ele vai falar no 15 e no 16. No capítulo 15 e 16. Então, aqui é um resumo, certo? Do versículo 2 ao versículo 4, ele começa mostrando uma visão da igreja na glória, antes da descrição terrível dos ímpios debaixo da ira de Deus. Então lembra, João está sempre tratando de consolo, de esperança e também de punição, de alerta e punição. E ele sempre começa mostrando com a visão do céu. Qual que é a visão que ele desenha para nós primeiro? A igreja glorificada, e a igreja glorificando a Deus no céu. João vê os 7 anjos, né? Lá no primeiro versículo, suas taças nas mãos. Os 7 aí para nós,
vale a pena repetir sempre, ele é uma demonstração de perfeição, é um número que os autores bíblicos escolhem para fazer referência a tudo aquilo que é de Deus. É perfeito, é considerado, usa-se o número 7. Antes de João ver os anjos derramando esses 7 flagelos, essas taças da ira de Deus, ele dá essa demonstração para nós de uma visão gloriosa, onde ele diz, no versículo 2, que ele vê um grande mar como um mar de vidro. Você imaginou isso? Eu estava esses dias perto do mar. O mar já é algo glorioso, é uma visão extasiante. Você já imaginou um mar tão cristalino, tão brilhante, que parece ser um mar de vidro? Então João vê essa visão, algo maravilhoso, e ele diz lá, vi como que um mar de vidro mesclado de fogo. Agora ficou mais... Então, um pôr do sol é alguma coisa, talvez, que dê para lembrar ou imaginar o que João viu. Então, quando você vê um pôr do sol no mar, você vê aquele sol amarelinho, parece uma gema de ovo, e aqueles reflexos dele lá no horizonte, no mar, e aquele mar azulzinho na frente. Talvez isso seja uma demonstração aí para nós do que João viu. Mas João viu aquele mar cristalino, parece que de vidro e ao mesmo tempo mesclado com fogo. Olha que visão maravilhosa. E os vencedores da besta, da sua imagem e do mundo e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, entoavam cântico. Então eles dizem assim, olha, neste mar, ou sobre este mar de vidro e fogo, uma multidão inumerável de homens e mulheres que venceram esta besta, a sua influência, que a ideia aí de número, seu número, é a sua influência sobre o mundo. Eles estão lá louvando e glorificando. Por quê? Se vocês que, lembrando um pouquinho do que nós estudamos antes, especialmente no capítulo 13, que chega a falar que a igreja será morta. As testemunhas vão morrer e a igreja vai morrer. E depois de 3 dias o Senhor vai ressuscitar em praça pública, fiel testemunha junto com a igreja. As pessoas que estão aqui no capítulo 15, elas já sofreram tanto, e muitos dos cristãos já morreram, que há quase que um certo esmorecimento da igreja. Então João está dizendo, em algum momento a coisa vai ficar tão drástica, debaixo do domínio do homem da iniquidade, debaixo do culto do falso profeta, Deus derramando flagelos para mostrar a sua ira contra este mundo que está completamente rebelado contra Deus, com exceção daqueles que têm o nome escrito no livro da vida, e os crentes estão esmorecidos. E nesse cenário João está dizendo o que? Olha, se você está esmorecido com a situação da igreja, com o que aconteceu no mundo, com esse mundo catastrófico, com esse mundo opositor de Deus, você precisa saber o que eu estou vendo. Eu estou vendo como que um grande mar de vidro misturado com fogo e uma multidão inumerável. Eles estão glorificando, eles estão cantando a Deus. É isso que João quer o tempo inteiro, e é esse o estímulo de Apocalipse. Enquanto a luta aqui for terrível, for severa, porque nós estamos aqui debaixo, além de sofrendo a oposição dos homens contra Deus, de Satanás contra Deus, lançada sobre a igreja, além disso, tudo aquilo que toca os ímpios, por parte de Deus, esses cálices, acabam afetando a nossa vida também. A nossa vida vai ficando cada vez mais difícil. E João está dizendo, enquanto vocês estão dentro desse cenário, não percam esperança, porque a cena celestial é lindíssima, é maravilhosa. Coloquem os olhos de vocês na eternidade, coloquem os olhos de vocês no céu, porque muitos já foram, muitos venceram, e esses já estão celebrando a vitória do Cordeiro. Onde está o mar de vidro? Se você voltar lá em Apocalipse 4:6, você vai ver que há também uma referência ao mar de vidro, e a referência aqui é ao céu. A igreja está no céu, na glória. Este mar de vidro simboliza a retidão, transparência de Deus revelada por meio dos seus juízos sobre os ímpios. Então, um fato interessante é que nós às vezes queremos defender o nome de Deus numa esfera que nós não temos competência para fazer isso. Então, às vezes nós queremos aqui levantar o nome de Deus e brigar contra o mundo, que nós precisamos anunciar Cristo para esse mundo, e o amor de Cristo, e não nos vingarmos desse mundo.
Nós temos que considerar isso. Em nenhum momento nós somos colocados aqui como igreja para nos vingarmos do mundo, para nos opormos do mundo, como que se nós estivéssemos fazendo uma guerra contra as pessoas. Nós resistimos ao sistema mundano, nós resistimos à impiedade, à incredulidade. Mas nós proclamamos a Cristo e vivemos o amor de Cristo. Vingança, essa será exercida pelo Senhor. É Deus que vai exercer juízo e vai fazer com que as pessoas entendam de forma clara, de forma completa, aquilo que Ele é, aquilo que Ele quer e aquilo que Ele está fazendo. Então, alguém diz assim, isso me deixa louco, eu acredito que vocês também sejam, Deus é injusto. Uma coisa para me deixar irritado, eu ouvi alguém vir falar que Deus é injusto. Não tem voar no pescoço do cara. Mas Deus não me colocou aqui para fazer isso. Esse cidadão precisa colocar a mão no ombro dele, dar um abraço nele e falar assim, rapaz, Deus não é injusto. A Bíblia diz que Deus é amor. Se você está entendendo Deus como alguém injusto, só pode ser por um motivo. Você ainda não conhece. Mas se você quiser, eu posso apresentar. Eu sei que é um discurso que parece quase hipócrita, mas esse tem que ser o nosso discurso. Porque Deus não nos colocou aqui para exercer a vingança nem a justiça dele. Lembra lá de Tiago? A ira do homem não produz a justiça de Deus. Nem com todo o furor, com toda a ira que eu possa sentir, eu vou produzir 1 milímetro da justiça que Deus produzirá nesse tempo aqui. E é isso que João está dizendo. João está dizendo assim, olha, vocês na glória vão caminhar sobre a transparente, límpida justiça de Deus, que será demonstrada sobre a vida dos ímpios. Deus fez vasos para a sua honra e vasos para a vergonha. Os vasos foram feitos para a vergonha, eles servirão à glória de Deus, porque eles vão servir para que Deus possa mostrar a sua justiça e a sua retidão. É isso que João está mostrando. Quem é essa multidão? Aqui o texto fala, os vencedores da besta. Eles venceram a besta sendo mortos por ela. Se tivessem conservado a vida, ao invés de perdê-la por amor a Cristo, eles seriam infiéis, derrotados. Mas eles foram vencedores porque eles amaram mais a Cristo, mais ao Senhor, do que a este século. Então, estes homens e mulheres que estarão lá cantando, eles foram descritos, nós já lemos também, como aqueles 144 mil, ou seja, uma multidão inumerável que não se pode contar. Os 144 mil é um número aqui apenas simbólico. Essa multidão é a multidão feita de gente de todos os povos, línguas e nações que não se dobraram à incredulidade, que não negaram ao Senhor, que não se iludiram com falsos mestres, mas que amaram o Senhor e que foram, acima de tudo, preservados pela graça e pela misericórdia do Senhor. Que música eles estão cantando? Esse cântico aí é um cântico conhecido, ele está lá em Êxodo capítulo 15, do versículo 1 a 3, é o cântico de triunfo de Moisés, Moisés e o Cordeiro, né? Cântico de Moisés e do Cordeiro. Se você quiser, você pode conferir lá. Esse cântico belíssimo é apenas um sinal de que uma das coisas, e se você olhar João, desde as primeiras visões de Apocalipse que ele tem do céu, ele sempre enxerga o povo cantando. Vocês observaram isso? Vocês, aqueles que estão lendo desde o começo, sempre quando João vê o povo está fazendo o quê? Cantando. Pastor, nós só vamos cantar no céu? Eu falei, não sei se nós só vamos cantar no céu. Eu vou dizer uma coisa para você, motivo não vai faltar para a gente cantar o tempo inteiro. Se a gente não canta o tempo inteiro aqui, lá, só se Deus não deixar a gente cantar. Porque nós vamos querer cantar o tempo inteiro, porque será tão glorioso que nem toda a eternidade será suficiente para que eu cante por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor faz, por tudo que nós vamos ver em Deus lá. Já imaginou você falou assim, mas Senhor, é tudo que eu via, que eu sabia do Senhor, eu sabia através de letras. Agora, estou vendo a glória do Senhor através do Cordeiro, através de Cristo. Isso é maravilhoso. É uma visão que eu acredito que vai nos estremecer, não por um período só, mas para todo sempre. Algumas outras questões para nós aqui. Antes de João, versículos 3 e 4, antes de João
ainda escutar aquelas blasfêmias dos ímpios aqui na terra, antes de João falar daquele culto ao homem da iniquidade, aquele culto horrendo diante de Deus, ele fala desse culto maravilhoso. Eles entoavam um cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras. O que esse cântico anuncia? Ele anuncia, primeiro, que Deus é o Criador Todo-Poderoso de todas as coisas. É isso que ele vai mostrar no início do capítulo 3. Ele vai, do versículo 3, ele vai dizer também que Deus é o Rei das nações. Ele vai dizer que Deus é temível e digno de toda glória. Aquele povo que está ali louvando a Deus sabe disso. Vai dizer que Deus é santo, não há nele nenhum mal, não há nele nenhuma injustiça, não há nele pecado. Esse cântico exalta as grandes obras, as admiráveis obras do Senhor, os seus atos de justiça que foram manifestos. Aqui tem uma coisa muito interessante. Você lembra das bem-aventuranças? E você, bem-aventurado, aqueles que sofrem injustiças ou perseguições, em algumas versões, por causa do meu nome. Então, a ideia aqui de João, quando ele mostra essa visão, a ênfase dele aos atos de justiça, a letra dessa música, que Cristo revela a João como sendo uma letra cantada no céu, ela significa o quê? Ela significa que, ainda que eu me sinta injustiçado por causa da minha fé, e nós nem estamos passando tanto por isso. Talvez nós vamos começar a passar por isso daqui a alguns anos, pelo andar da carruagem, talvez nós vamos sentir isso daqui a alguns anos, por causa da nossa fé. Ainda que nós nos sintamos injustiçados, daí tem um grupo que sentiu isso. Se você pegar aquele grupo do primeiro, do segundo, do terceiro século, eles sentiram isso. Se você pegar esses grupos que sofreram debaixo da cortina vermelha, nos países comunistas, na segunda metade do século XX, talvez você tinha essa sensação de gente que morreu, e por mais que tivesse fé em Deus, por mais que estivesse ligado a Deus, que não negasse o nome de Jesus, mas com certeza, como homens e mulheres, eles morreram debaixo de um clima de injustiça. Não sei se vocês lembram de uma história que eu contei aqui, pregando um texto de Apocalipse, de um missionário que estava num país comunista e que ele foi preso, e os soldados sabiam que ele tinha um endereço onde se reunia um grupo de cristãos. E eles queriam esse endereço para poder pegá-los. E ele resolveu, e ele não entregou de jeito nenhum. Então eles submeteram a ele a vários castigos, a fome, a tortura de todos os tipos. E ele não fez isso. Então eles fizeram o que? Eles pegaram o seu filho, colocaram na frente dele, conseguiram prender o seu filho, colocar na frente dele e falaram o seguinte: assim, olha, ou você entrega, ou nós vamos matar o seu filho. E aí ele vai resistindo até o momento em que eles começam a torturar o filho, e ele não aguenta ver aquela tortura. E em um determinado momento ele cede, e ele diz: não, eu vou falar. Quando ele faz isso, o filho dele fala assim: pai, você não pode fazer isso. Eu não quero que o senhor negue a Cristo por mim. E aí o pai retoma a energia dele, e eles matam a Cristo. E fazem isso depois com a mulher dele também. Uma outra história dessa é uma história que esses soldados, pelo mesmo motivo, pegam uma outra família de missionários e os fazem cavar suas próprias covas. Eu coloquei isso no boletim aqui, vocês já devem ter visto. Fazem cavar suas próprias covas. E fazem com que eles entrem lá. E aí eles começam a atacar. Ou vocês negam a Cristo e entregam onde é o lugar onde vocês se reúnem, vocês vão morrer vivos aí enterrados. E eles começam a cantar um hino. E a mãe, quando os filhos estão desesperados, vocês têm que falar, e aí a história é ao contrário, né? Vocês têm que falar que nós vamos morrer todo mundo aqui. A mãe começa a cantar um hino, que era um hino devocional dele. Começa a cantar um hino, começa a cantar, e eles são enterrados vivos cantando. E aí o relato de Ivan, que é um soldado que depois se converte, que escreve essa história, diz que até depois que enquanto eles estavam pisando na terra, eles ainda podiam ouvir algum sussurro daquela música. E aí ele vai contar uma história lá na frente que aquela música só parou de tocar na cabeça dele no dia em que ele se rendeu a Cristo. Porque aquela música não saiu da cabeça. Então, agora, imagine você, um desses cristãos. Por mais fé que você tem em Deus, você vai morrer sentindo
fome e sede do quê? O que que esse povo está cantando no céu? Olha que maravilhoso. Eles estão cantando que os atos de Deus são admiráveis, os seus atos de justiça se fizeram manifestos. Então, enquanto as taças da ira de Deus estiverem sendo derramadas sobre este mundo, o povo de Deus na glória está cantando, e os seus atos de justiça se fizeram manifestos. E aí a ideia de João, não só de João, mas obviamente João está transmitindo uma mensagem de Cristo. A mensagem de Cristo para a igreja é: não temam a injustiça, porque os atos de justiça de Deus serão manifestos. Lá na glória, por toda a eternidade, nós vamos cantar que eles foram manifestos. Mas hoje nós ainda estamos sendo desafiados a crer nesse grande coral que vai cantar: e os seus atos de justiça se fizeram manifestos. Deus já fez isso numa escala menor muitas vezes na história, quando ele usa algumas circunstâncias para fazer justiça na história, especialmente vingando aqueles seus filhos que padeceram. Algo parecido você tem com aquilo que acontece no Antigo Testamento, quando o povo de Israel desobedece a Deus, Deus traz uma outra nação para puni-los, mas depois o próprio Deus pune a nação que foi usada para disciplinar Israel. Por quê? Porque excederam, porque fizeram por outras intenções. Então, nenhum ato de justiça ficará esquecido. Pode falar, João. Sim. Então, mas esse daqui, então, é legal. Só que esse daqui já é a resposta. Aqueles santos que estão orando, clamando diante do Senhor por justiça, aqui eles estão cantando que os atos de justiça se fizeram manifestos. É a resposta, exatamente. Então, é muito lindo essa visão, por quê? Porque ela gera estímulo no coração do cristão, especialmente do cristão que está debaixo da grande tribulação. Por quê? Porque ele não precisa ter dúvida, ele não precisa ter medo, ele não precisa se ocupar, nem se preocupar demasiadamente com a questão da justiça, porque esta vai ser manifesta por Deus, vai ser manifestada pelo Senhor. Muito bem, a terceira parte aí, que está do versículo 5 ao versículo 8, então agora nós temos uma preparação para a ação desses anjos, né? Os anjos dos últimos flagelos se preparam para agir. Os 7 anjos do flagelo saem do santuário de Deus. O santuário é o lugar da habitação de Deus com o seu povo. No lugar santíssimo ficava, uma imagem do Antigo Testamento, né? No lugar santíssimo ficava a arca com as tábuas da lei. E isso significa que os anjos saem do lugar onde fica a própria lei de Deus. A ideia aí, lembra lá do capítulo 5, da sala de controle do universo? Imagine então que da sala do controle do universo sai uma ordem de Deus: vocês vão agora levar a minha justiça sobre toda esta terra em impiedade. Então, a ideia de sair do santuário de Deus é sair desta sala do trono, deste lugar onde estão as leis de Deus, e eles sairão de lá, estes anjos sairão deste santuário de Deus para levar eficientemente o cumprimento da lei de Deus sobre os povos. Se a lei de Deus diz: olha, quem mata morre, então é isso que vai acontecer. Então, é uma aplicação severa, não agora por parte de nenhum evento específico, nenhum evento de alerta, mas agora uma execução de Deus da sua lei. Deus vai dar uma demonstração: olha, eu vou demonstrar o que é que a minha lei exige. E é isso que esses anjos saem. Essa é a ideia dos anjos saírem do santuário. Os 7 anjos são ministros, agentes de Deus. As vestimentas dos anjos, que aparecem aí no versículo 6, na parte B, elas simbolizam 3 coisas. Vamos ler lá primeiro a parte B do versículo 6. Vestidos de linho puro e resplandecentes e cingidos ao peito com cintas de ouro. Então vamos lá. Tem 3 significados aqui importantes para nós. Estas vestes de linho, primeiramente, elas eram peculiares dos sacerdotes no Antigo Testamento.
O sacerdote era uma espécie de intermediário entre Deus e os homens. Ele representava Deus diante dos homens. Esses anjos vêm ao mundo como representantes vingadores de Deus. Eles vêm para isso. Então, é difícil de imaginar esta cena de forma prática. Mas a ideia aqui, eu não acredito que seja a ideia desse mundo inteiro ver anjos, não antes do último dia, no último dia sim, mas antes do último dia, é difícil imaginar a ideia de anjos voando e você ver os anjos vestidos de linho. Então, ou João está falando de um ato que é específico do último dia, ou ele está falando o seguinte, que quando essas manifestações da ira de Deus vierem, elas serão tão óbvias, que nenhum homem duvidará ou ficará ignorante quanto ao fato de que é Deus que está enviando isso. Por isso eu posso saber que um tsunami não é uma taça dessa. Por quê? Porque os homens ainda negam que isso seja obra de Deus. E o derramar do cálice da justiça de Deus não deixará dúvida a ninguém. Ou porque os homens verão, mesmo os homens incrédulos verão anjos, ou porque será uma obra tão claramente manifestada de Deus, que os homens saberão que são manifestações vingativas de Deus por causa da incredulidade, por causa da desobediência do povo. Segunda questão relacionada a vestimento. Segunda característica dessas vestes é que elas são resplandecentes, elas são cingidas ao peito com, elas são resplandecentes. Quem usava roupa resplandecente? Ou essa característica era de quem? Essas vestes eram peculiares de reis. Esses anjos vêm à terra para derramar os flagelos finais da ira de Deus com o poder de reis. É poder avassalador, não há como conter o seu poderio. Cingidos ao peito com uma cinta de ouro. Isso aqui era alguma coisa peculiar dos habitantes, ou de todas as descrições que aparecem na Bíblia, dos habitantes das regiões celestiais, dos habitantes do céu. Então, estes também serão reconhecidos como anjos, que vêm para executar os decretos de Deus. E aqui, então, aqui não há dúvida. Em relação a este último aspecto, nós estamos falando do último dia. Porque é na cena do último dia que nós temos anjos, juntamente com Cristo, vindo do céu, manifestando as obras de Deus, patentes e claras diante dos homens. Os cálices de ouro que os anjos trazem estão cheios da ira de Deus. O versículo 7 diz isso. Essas 7 taças da ira de Deus estão cheias e elas atingem o mundo de forma inteira. Primeiro, nos capítulos de 8 a 11, nós vimos que elas atingiam uma terça parte. Agora não, elas atingem a terra, elas atingem o mar, os rios, os astros, todos os astros celestes, elas atingem os homens e elas atingem o ar. Ninguém pode se esconder do Deus irado. A justiça de Deus vai ser manifestada na vingança contra todas as injustiças. Os anjos do juízo saem do santuário cheios da fumaça inacessível da glória de Deus, que está lá no versículo 8. O que isso significa? Lá no Antigo Testamento, quando o tabernáculo ficou pronto no deserto, Deus o encheu com a sua glória, de tal forma que Moisés não pôde nem entrar nele. Quando o templo de Salomão foi consagrado, em Reis, capítulo 8, versículo 10 a 11, nós temos a mesma manifestação. A glória de Deus encheu o templo e os sacerdotes não puderam entrar nele. Quando Isaías viu a Deus no santuário, a glória de Deus o encheu. O texto lá dizia: a fumaça encheu a casa, ou a sala do trono. Isaías 6:4. E as bases do limiar se moveram. Quando Ezequiel viu a glória de Deus encher o templo, ele caiu com o rosto em terra. Qual é essa ideia de que os anjos saem cheios dessa fumaça procedente da glória de Deus? A ideia é que os propósitos de Deus hoje
para muitos obscuros, eles se tornarão tão patentes e tão claros que eles vão gerar agonia, pavor, medo, estarrecimento nos homens. Ou seja, quando estes atos destas taças acontecerem, os homens vão espremer a sua mão contra o peito, querendo esmagar os seus corações, para fugir da agonia que esses atos vão trazer. A glória de Deus se tornará algo inacessível. Uma coisa interessante. Então hoje nós glorificamos a Deus e a sua glória. Nós cantamos, nós exaltamos, queremos dar glórias a Deus. Em dois aspectos, quando essas taças forem distribuídas, a glória de Deus é inacessível. É inacessível por quê? Porque os homens não poderão mais glorificar a Deus com os cânticos, nem com adoração, nem com oração, nem com coisa alguma, porque esse tempo já vai ter passado. Quem glorificou a Deus com a sua vida, já vai ter glorificado, e então já vai ter sido tirado. Aqui nós temos o final do último dia, e nesse momento agora, a glória de Deus, tanto para que você possa oferecer adoração a ela, quanto para que você possa se beneficiar dela, se tornar algo completamente inacessível. Agora Deus é um Deus irado, é aquele Deus que ninguém pode chegar na presença dele, porque Ele toma de tal maneira e torna de tal maneira densa a sua glória que os homens não podem resistir a ela. Agora Deus está inacessível para tudo e todos. O mesmo templo que era lugar de encontro com Deus, quando Deus enchia-o da sua glória, ninguém podia entrar. E é isso que vai acontecer. Quando Deus enviar os seus ministradores à terra, os seus anjos vingadores, esta terra se torna um lugar, o pior lugar do mundo que você está. Porque estará cheia da glória. Interessante porque a gente vê alguns cultos e algumas cultos, às vezes na televisão, assim, meu irmão, vocês perderam o culto, às vezes você vê naquelas propagandas de culto, e a glória de Deus vai encher lá o lugar. É uma coisa tão falta de conhecimento bíblico, porque você tem que dizer, se você falar, a glória de Deus vai encher o templo no domingo, então vai ficar ninguém lá. Porque o lugar que Deus enche com a sua glória, nenhum homem pode resistir. Então tem muita música mal escrita, de gente que nem lê a Bíblia. Tem muita propaganda de televisão que sai aí, e às vezes você até se ilude, eu tenho que assistir o culto de domingo, o festival, né? Como é que foi o festival lá da tarde? Que a glória de Deus vai encher esse país. Se a glória de Deus encher esse país, não sobra ninguém. Ignorância bíblica. Em que Deus está dizendo. Boa. A glória não tem, só ficou a fumaça. Mas não é a fumaça da glória de Deus. É a fumaça do pecado humano, né? Fumaça do pecado humano. Então, o Antigo Testamento deixa isso tão claro. E a gente tem que tomar cuidado, às vezes, até pelo jeito que a gente fala, nossa, olha, domingo foi um culto glorioso, a glória de Deus estava lá. Deus falou muito comigo no domingo, eu senti Deus no meu coração, assim, vai fazendo aquela revolução. E você fala assim, a glória de Deus encheu o templo do domingo. Ou o pastor picou o fumo e encheu a igreja de fumaça, ou não sobrou ninguém vivo na igreja, porque onde a glória de Deus entra, o homem não consegue ficar. Homens santos do passado jogaram a cabeça em terra e ficaram lá, esmagados debaixo da glória de Deus. O último dia será assim. Deus vai mandar a sua glória sobre essa terra. E os incrédulos vão ser comprimidos contra a sua própria impiedade, vão morrer. Teve uma pessoa que fez uma pergunta aqui. A pergunta foi a seguinte: lá no começo do nosso estudo, quando eu estava falando que o antepenúltimo ato do último dia é Deus tirar a vida de todos os ímpios. E a pessoa, como que Deus vai fazer isso? Todo mundo vai morrer infartado? Deus vai soprar como Ele vai soprar, vai matar com o sopro da sua boca o homem da iniquidade, o falso profeta? Não. Deus vai encher a terra com a sua glória. Não ficará nenhum
Nenhum ser vivo. E eu acredito que isso daí já é também. O enrolar, o envolver desta terra para que ela se torne imóvel. Porque depois que a glória de Deus passar completamente por aqui, quando essa fumaça da glória de Deus sair, essa terra vai ser novinha, 100% nova. Os ímpios morrem, a marca do pecado vai ser destruída completamente, ninguém resistirá aqui. Aqueles que estavam vivos aqui vão imediatamente, mortos, serem julgados, enquanto Deus consumar este julgamento. Quando ele terminar, a glória de Deus vai entregar esse planeta novinho, não só esse planeta, mas o universo inteiro. É como se fosse um chocar novamente do Espírito Santo sobre toda essa terra. Então é isso que João, eu fico imaginando que João, ele estava preso, mas ele tinha algo infinitamente melhor do que um Sky com HD, com 250 canais dentro da prisão lá na ilha de Fátima. Ele tinha Deus dando aquelas visões gloriosas para ele. Imagine quanto tempo João ficou. Senhor, eu vou fechar os olhos para poder relembrar desta cena. Imagine que João, eu não sei quantos anos João viveu depois de todas essas visões que ele teve, mas eu imagino que ele já desfrutava de toda esta esperança gloriosa, porque ele só precisava fechar os olhos. E a mente dele trazia de volta todas essas imagens gloriosas. Isso é fantástico. Talvez foi exatamente isso também que deu força para Paulo, que viu coisas que ele disse que não eram lícitas, que ele sequer pronunciasse. Eu imagino que durante todo o ministério dele, ele fechava os olhos e lembrava dessas cenas. E o que João faz conosco, quando ele escreve essas cenas, ele quer dar para nós a condição de fazer o mesmo que ele. Feche os olhos e tente imaginar o que eu vi. É isso que João faz. João viu algo glorioso com a igreja, João viu algo terrível contra os ímpios, e João nos ensina o quê? Se preparem para tudo isso. Se preparem para estas coisas. Estes flagelos são a resposta, concluindo, esses flagelos são a resposta última de Deus contra o maior esforço de Satanás de derrubar o seu grande reino, um esforço fracassado. Aqueles que parecem escapar agora do juízo dos homens e do juízo de Deus, jamais escaparão do fim que Deus tem preparado para eles. Aqueles que não querem ouvir o anúncio de arrependimento da parte de Deus, o alerta para arrependimento deles, podem tapar os seus ouvidos durante muitos dias, mas não poderão tapar os seus ouvidos diante dessas 7 taças. Devemos nos voltar para Deus agora, enquanto é tempo, enquanto Ele está perto. Chegará um dia em que ninguém mais poderá acessar. Enquanto o mundo está maduro para o juízo, o mundo de Deus, a palavra de Deus, o povo de Deus, devem estar com seus corações cheios de adoração ao Senhor. O que o Senhor espera de nós no meio desta grande tribulação? O Senhor espera que nós cultuemos a sua glória. A criação foi celebrada com música. O nascimento de Jesus foi celebrado com música. Aqueles que estão aguardando a volta do Senhor Jesus devem celebrar com música. Porque aqueles que já partiram já estão celebrando com música ao Senhor. Que Deus nos ajude, mesmo debaixo das mais terríveis tribulações que nós sequer imaginamos ainda enfrentar, que o Senhor nos dê a condição de cantar, como aquela família que eu citei o exemplo para vocês, que foi enterrada cantando. Cantando por quê? Porque eles tinham convicção do lugar para onde eles estavam indo. Eles tinham convicção da verdade. Eles tinham convicção de que eles estavam servindo ao Senhor, mesmo sendo injustiçados pelos homens. Que Deus nos ajude. E esta lição do capítulo 15 para nós, esta preparação, esse anúncio da preparação das taças da ira de Deus, sirvam tanto para nos alertar, quanto também para nos encher de esperança, quanto aquilo que está preparado para o povo de Deus. Vamos orar?